Olá, seja bem-vindo a todos que nos acompanham na nossa leitura do nosso alimento diário. Nós estamos lendo a série Então Virá o Fim e chegamos na semana 4 do volume Preparar o Material para a Edificação. O tema que nós estamos desfrutando nessa semana é A Caminho da Cruz, da Morte e da Ressurreição. E hoje, terça-feira, nós vamos falar sobre a oração do Senhor no Getsemane. Mas antes de iniciar a nossa leitura, você que ainda não é inscrito no canal da Igreja em Camaçari, faça a sua inscrição, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos. Também eu peço que você dê o seu like desse vídeo, que ajuda assim, o canal a fazer mais vídeos, a preparar mais material para a pregação do Evangelho. Também clique no sininho de notificações para saber mais vídeos, para ter ciência de mais vídeos e você assim está acompanhando as nossas leituras. Amém? Bom, nós vamos falar hoje sobre a oração do Senhor no Getsemane. Nós vimos em mensagens anteriores, o plano que aqueles religiosos, fariseus fizeram para prender o Senhor Jesus e ainda indicado por um traidor, e também nessa ocasião se instituiu a Páscoa. Sobre ainda a indicação do traidor, no capítulo 13 do Evangelho de João, ele aqui é acrescentado uma pergunta que o Senhor faz aos seus discípulos, ele não menciona o discípulo que fez a pergunta, porque justamente esse discípulo nós sabemos que é João, como é ele mesmo que escreveu o Evangelho. Ele não menciona o seu nome nessa passagem. Então aqui nós lemos o seguinte: respondeu Jesus: é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então os discípulos, eles não sabiam do que se tratava. Mas, a partir desse momento, vemos que foi manifestado o traidor. E Satanás entrou nele. Ou seja, a traição que levou o Senhor Jesus à morte foi realmente uma obra de Satanás. E mais tarde, no Getsemane, acompanhado dos seus discípulos, o Senhor Jesus ele pediu que eles se assentassem e enquanto ele orava. Aqui nós vemos que o Senhor levou Pedro, Tiago e João, os mesmos que ele levou no monte da transfiguração, e começou a sentir-se tomado de pavor e angústia, porque justamente o Senhor estava para tomar a cruz, é o momento mais difícil do Senhor, e nesse momento ele foi tomado por esse sentimento de pavor, esse sentimento de angústia. E essa situação que o Senhor passou precisa, irmãos, nos causar uma grande impressão. Precisamos ficar impressionados com esse fato. É um momento muito difícil. Talvez nós não queremos passar por uma situação como essa. E até mesmo o Senhor, ele não gostaria de estar passando por isso. Mas ele foi obediente a Deus, foi obediente ao Pai, e ele fez isso até a morte. Segundo a sua vontade, ele não gostaria de passar por isso, mas em obediência ao Pai, e ele obedeceu ao Pai, ele foi obediente ao Pai até a morte. Aqui diz, ele disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Isso está em Marcos capítulo 14, versículos 34 a 36. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Senhor foi obediente até a morte. E essa morte foi morte de cruz. É a morte mais considerada, mais cruel naquela época. E por que o Senhor fez tudo isso? Porque o Senhor estava ali para cumprir a vontade do Pai. Então, como homem naquela situação, o Senhor ele ficou angustiado e pediu ao Pai que, se possível,
Afastasse dele aquele cálice cheio de maldição, de amargura. Chegou ao ponto de ele orar 2 vezes, perguntando ao Pai se pudesse passar esse cálice, se aquilo pudesse ser afastado de si. Mas mesmo assim, irmãos, ele orou para que não seja feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. E o Senhor Jesus, ele estava ciente, ele sabia que esse caminho, é o caminho do sofrimento, tomar a cruz, precisava ser percorrido para que a igreja ela pudesse ser gerada. Isso nos dá um grande princípio. Se nós queremos que a igreja hoje seja edificada, nós temos essa porção de sofrimento. Nós devemos negar nós mesmos e tomar o caminho de tomar a cruz. Isso para podermos contribuir com a edificação da igreja. Se nós não negarmos a nós mesmos, nós não temos a edificação da igreja. Isso quer dizer, se torna impossível a igreja edificada. Por isso, irmãos, nós precisamos tomar a cruz, negar a nós mesmos. Aqui no Evangelho de Marcos, o Senhor achou os 3 discípulos dormindo, ou seja, na hora mais difícil do Senhor, na hora mais angustiante, eles estavam pesados de sono, não é? O Senhor disse: Simão, tu dormes, não pudesse vigiar nem 1 hora. Ou seja, nem 1 hora eles conseguiram vigiar, acompanhar o Senhor no seu sofrimento. Então, nesse momento, irmãos, o Senhor ele precisava dos companheiros. Realmente é muito difícil quando você, em momentos como esse, precisa de seus amigos e você não acha apoio. O Senhor passou por isso. O Senhor sabe o que é sofrer nessa situação. O Senhor precisou dos seus discípulos para que os seus discípulos pelo menos orassem com eles, mas ele não achou esse apoio dos discípulos. Eles estavam sonolentos, pesados de sono, e no momento que o Senhor mais precisava deles. Bom, ainda continua. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Capítulo 14, versículo 38. E o Senhor disse, irmãos, louvado seja o Senhor, que o espírito ele está pronto. Na verdade, irmãos, o espírito sempre está pronto. Por isso somos encorajados a estar exercitando o nosso espírito. Realmente nós não queremos tomar a cruz, mas nosso espírito está pronto. Está pronto a negar a si mesmo, está pronto para fazer a vontade do Senhor. Realmente, se nós estivermos no espírito, nós vamos conseguir tomar a cruz, né? Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-se outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormir e repousai? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Os versículos 39 a 42. E a Bíblia aqui nos mostra, irmãos, que enquanto o Senhor Jesus falava, né, Judas chegou acompanhado com uma turba, com espadas e porretes para prendê-lo. Versículo 43. Na sequência nós vemos, né? O traidor tinha lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e lhe o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Na narrativa de Pedro, esse versículo que nós lemos foi o versículo 44 e 47 de Marcos. Quando nós lemos o Evangelho de Marcos, nós sabemos que esse Evangelho foi contado por Pedro. Por isso nós não vemos a menção do nome de Pedro nessa passagem. Mas quando lemos João ele menciona o nome de Pedro, né? Depois os irmãos podem conferir no capítulo 18, versículo 10, ali, essa mesma passagem citado o nome de Pedro. Aqui, irmãos, o Senhor, o apóstolo Pedro, ele quis defender o Senhor, né?
versículo 48 a 50 diz assim: Disse-lhes Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Ou seja, Pedro ele teve esse sentimento de querer defender o Senhor, mas o Senhor mostrou aqui que tudo isso aqui que aconteceu, irmãos, era para que se cumprisse as Escrituras. No mesmo relato do Evangelho de João, quando vemos ali aqueles soldados para prendê-lo, o Senhor ainda perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então o Senhor Jesus disse: sou eu. E eles recuaram e caíram por terra. Está registrado em João 18, versículos 5 e 6. Isso mostra, irmãos, que há poder nesse nome de Jesus. Quando o Senhor disse: sou eu, eles caíram por terra. Da mesma maneira, esse nome foi dado para Moisés, quando Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo de Israel. Ele perguntou em nome de quem que ele iria, e o Senhor falou o nome do eu sou. Então, quando o Senhor falou eu sou eu, eles caíram por terra, porque ele é o verdadeiro eu sou. Louvado seja o Senhor que Jesus é esse eu sou. Mas para que pudesse cumprir o plano de Deus, na verdade o Senhor se submeteu e permitiu que ele fosse preso, para que ele pudesse cumprir a sua redenção e para poder gerar a igreja. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua morte e ressurreição, porque o Senhor se entregou por mim, derramou seu sangue, foi morto na cruz e ressuscitou o terceiro dia. E por meio da sua ressurreição, o Senhor pode nos dar vida e vida com abundância. Que todos sejam abençoados no nome do Senhor Jesus.